Aí, ó, belo resultado do São Paulo. São Paulo defendeu muito bem contra o Palmeiras. O Palmeiras fez uma partida muito fraca, mas muito fraca mesmo. Né? O São Bernardo ganha do Guarani, já classifica. Para mim já está classificado o São Bernardo. E agora o Palmeiras briga para buscar a segunda colocação. Que joga contra o Botafogo no Allianz Parque e depois joga contra o Mirassol. Então o Palmeiras tem que ganhar as duas partidas para buscar aí a classificação na primeira fase do Campeonato Paulista. O que se não conseguir é uma vergonha, né? Uma vergonha assim incrível. Aí eu queria ver o que você, Tatola, ia falar do seu time não classificar, seu Zé Ruela desgranhento. Cara, quando surge o Alviverde, a gente surge aqui pra ver aí o que estão falando aí do Verdão. O que o Neto falou, hein? O que será que ele falou depois desse empate aí, né? Será que ele preferia a vitória do São Paulo, do Palmeiras? Ou ele achou ótimo, excelente o empate? Eu diria que ele gostou do empate. Tá? Mas eu acho que ele não estaria torcendo pro Palmeiras também, né? Não estaria, digamos, satisfeito se o Palmeiras vencesse. Que ele quer o Palmeiras fora da próxima fase, até para aumentar a chance do Corinthians. Por quê? Quando vê o Palmeiras pela frente, o Corinthians joga igual time pequeno, com a bunda lá atrás e tudo mais. Então, para ele deve ter sido maravilhoso, lindo, deve ter sido ótimo. Vamos ver o que o Neto falou depois desse pífio empate do Palmeiras, dentro de casa, dentro do Allianz Parque, contra o São Paulo. Vamos lá, então, vem pra cá. É só uma letra em relação ao Abel, departamento médico. Pô, vocês falam que o menino não pode jogar que tá com amidalite, certo? O Estevão, tá na reserva. Aí ele entra com 3 minutos de jogo. Aí vocês colocam o Maurício pra jogar, que tá com o ombro machucado. E ele sai aos 3 minutos de jogo. Pô, será que vocês não perceberam isso? Quer dizer, olha a incoerência. Eu tenho um menino que tá com amidalite e ele tá na reserva. Mas aí o menino que tá machucado, que é o Maurício, que tá com o ombro machucado, ele joga, 3 minutos ele sai, e aí entra um outro menino que tá com amidalite. Mas qual é o critério, Godoy, pra você nessa parada aí? O critério é a falta de critério. Isso que é um critério, entendeu? Ô craque Neto, a dificuldade, o São Paulo foi para lá, o Abel inteligentemente já sabia que o São Paulo veio para jogar para conseguir a classificação. Tirou 2 considerados estrelas, 2 medalhões do time, o Lucas e o Oscar, montou a equipe com 3 zagueiros e o Palmeiras foi surpreendido, tanto foi surpreendido que o Abel atrasou a divulgação da escalação do Palmeiras justamente para poder arrumar o time que ele conseguiria colocar em campo para vencer, porque tinha obrigação de vencer. Com o apoio da sua torcida, jogando no seu gramado, que é uma vantagem a mais. Por pior que seja o gramado sintético, para quem joga só ali, é uma vantagem a mais. Ainda mais esse gramado ruim sintético aí, né? Palmeiras, né? Ele não está conseguindo fazer, a equipe render o que tem que render. Mas é o Campeonato Paulista, eu não posso me preocupar só com o Campeonato Paulista, eu tenho que me preocupar com o calendário do ano todo. Tudo bem, você vai se preocupar com o calendário do ano todo, mas o título de suma importância para o Palmeiras este ano é o Paulista. Porque seria. E que foi o que ele ganhou ano passado só, né? Seria, ou pode ser, tetracampeão, o verdadeiro tetracampeão, que é 4 vezes consecutivas e não alternadas. Então ele está sofrendo essa situação de intranquilidade. E isso está refletindo no comando e no rendimento. E que, por sinal, quem teve a grande chance para ganhar o jogo foi o São Paulo com o Lucas, com a baita defesa do Everton. Meu querido Decido, você aí, para te liberar, você que trabalhou já bastante hoje, tem que ir para casa, tomar conta da família, jantar, tomar aquele banho maravilhoso, né, Decilão? Claro, Neto. Você falou dessa grande chance, o Lucas, a exemplo do Oscar, eles foram poupados, começaram o jogo no banco de reservas, mas aí no primeiro tempo São Paulo foi muito acuado, claro, fez lá um ferrolho,
acabou garantindo o sistema defensivo, que vinha tomando gols, né? Tomou 3 gols contra o Velo Clube, então acertou o sistema defensivo. No segundo tempo, aos 16 minutos, uma das alterações do Zubeldia foi a entrada do Lucas Moura. Ele precisou de 30 segundos em campo, numa escapada pela esquerda, e aí ele bateu cruzado. O Everton fez uma excelente defesa. Aliás, os goleiros tiveram 2 defesas importantes. O Rafael, do outro lado, aos 26 minutos mais ou menos, numa cabeçada certeira do Flaco Lopes, também garantiu essa igualdade, que é muito melhor para o time do São Paulo, matematicamente classificado. Ainda, claro, precisa de pontos, pelo menos de um tropeço do Novo Horizontino contra o Mirassol amanhã, para ir já garantido como primeiro lugar no grupo no jogo de quinta-feira contra a Ponte Preta. A gente ouve conversa de WhatsApp de torcedores do São Paulo pedindo para o Tricolor entregar esse jogo contra a Ponte Preta, jogo que vai acontecer quinta-feira no Morumbi. De volta no Morumbi, depois de shows da Shakira, a gente ouviu o André Silva falando da dificuldade de jogar em Brasília, longe da torcida. Agora vai ter a torcida, acho que pelo menos parte dela, torcendo para o São Paulo não vencer a Ponte Preta, complicando diretamente a classificação do Palmeiras para a próxima fase. É aquela rivalidade que vem aumentando nos últimos anos entre São Paulo e Palmeiras. Neto, se você me permite, no começo do jogo, você estava falando do gramado aqui, o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro do jogo, 1 minuto e meio mais ou menos, quase que ele precisa ser substituído. Ele deu uma tropeçada no meio do campo ali, ficou com dores no tornozelo, mas acabou coincidindo com a contusão do Maurício, que precisou de atendimento, e aí o árbitro conseguiu, não precisou daquele spray mágico não, mas deu aquela batidinha no chão, que você sabe muito bem, né? Quando o tornozelo sente, e ele seguiu no jogo. O Maurício é que foi embora com um problema no ombro, e aí entrou o Estevão, que não estava 100% também, então 50%. Trocou 50% por 50%, não ganhou muita coisa o Abel Ferreira. E esse empate com vaias, né, de mais de 37 mil torcedores, deixa eu ver se eu não falei besteira aqui, mais de 37.985 torcedores que vaiaram o time do Palmeiras nesse empate sem gols contra o São Paulo. Zona mista já vazia, só a gente por aqui. E assim eu me despeço do nosso querido apito final. Abraço para você, Neto. Obrigado. Para todos aí da bancada e para quem está em casa acompanhando também. Valeu, Neto. Obrigado, Decílio. Você com esses olhos azuis e de zona que você entende muito. Um beijo no seu coração. O Quesada, Rosinei, você, meu querido Rosinei, o que você vê do Palmeiras, o que você entende em relação ao Abel Ferreira, o que o Zubeldia faz, qual a visão sua? Porque esse negócio da gente ficar falando também, porque nos WhatsApps, os torcedores do São Paulo, é óbvio que os torcedores do São Paulo vai querer que o São Paulo entregue o jogo para Ponte Preta. Mas isso Mas perder para Ponte Preta será normal, porque ele não conseguiu ganhar do Velo. Eu sei, isso tudo bem. Assim, não conseguiu ganhar do Velo. Isso é uma coisa técnica, é uma coisa de jogo. Agora, entregar o jogo para que o Palmeiras não classifique, isso vai demais. Você lembra que na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi jogar com o Botafogo, né, fora de casa, e o Palmeiras ia jogar, e o Palmeiras precisava que o São Paulo ganhasse do Botafogo, e a Leila postou lá uma foto, aqui ninguém se entrega, numa referência clara ao rival de muro. Vamos até a última rodada tentando. O São Paulo perdeu para o Botafogo, é verdade, mas o Palmeiras também não tinha feito a sua parte. Rosinei, qual a ideia sua do Abel Ferreira? Qual a ideia do Zubeldia? Qual a ideia do Lucas, que entrou e quase faz o São Paulo ganhar o jogo? Aí também o Flaco Lopes dá uma cabeçada. O São Paulo aí, precisando do jogo do Novo Horizontino amanhã contra o Mirassol. 2 equipes maravilhosas, diga-se de passagem. E aí você tem também o Palmeiras, que precisa de classificação para buscar aí o tetracampeonato, como o Godoy falou muito bem. Craque, eu vejo que o Zubeldia do São Paulo foi estrategista e fez muito bem. Não perdeu o jogo. Não perdeu o jogo e o Campeonato Paulista, os times têm que ter estratégia. Né? E se você elimina, você tira de vez o Palmeiras, que é um dos candidatos ao título sempre, cara, você está tirando um adversário que tem chance de ser campeão. O Palmeiras perde o jogo hoje, o Palmeiras não classifica, gente. Exatamente. Então, o Zubeldia fez muito bem. Né? A linha de 5 que ele montou ali na estratégia dele, né? Defendeu muito bem. O Palmeiras tentou em alguns momentos ali com o Estevão, com o Flaco Lopes, o Gomes cabeceando ali. Rafael fez uma boa defesa, né? O São Paulo teve a chance também com o Lucas aí, que entrou bem também na partida. Mas é isso, o Campeonato Paulista é um campeonato muito forte e você tem que usar de estratégia. Ele usou de estratégia hoje contra o São Paulo,
contra o Palmeiras, foi bem, empatou o jogo, que não é um resultado ruim, principalmente para o São Paulo, porque o Palmeiras foi péssimo. Mas estrategicamente foi muito bem. Não tenho dúvida. Marília, dá para entender que o Abel ainda, com essa desculpa em relação a essa subida do Flaco Lopes e a defesa do Rafael foi uma coisa espetacular. Foi a segunda, né? Ele tinha uma cabeceada para a bola quicou e foi para fora. Mas essa defesa foi incrível. E o lance do Maurício aí, do menino, olha que ele faz assim com o braço, é ali que ele machuca o ombro e luxa o ombro, né? Qual a ideia do Abel em relação ao Campeonato Paulista e aquilo que se espera do Palmeiras? Porque a gente entende o Abel na coletiva, né, Marília? Tem muita gente que não entende, mas a gente conhece bem como é que ele consegue desvirtuar a situação em relação ao jogo ruim do Palmeiras e 38 mil palmeirenses vaiando a equipe dele. Eu acho interessante que esse ano ele percebeu que tem time que tem mais pontos e não se classifica. O ano passado ele não se solidarizou com o São Bernardo. Verdade. Mas é bom, mas tá sabendo acho que aprendeu, né? Então. De fato, o Palmeiras tem uma pontuação dessa vez que colocou, neste momento, não classificaria o Palmeiras. Eu acho, Neto, que o Palmeiras ganhou tanto nos últimos tempos nas mãos dele, que agora a gente olha pro trabalho do Palmeiras e a gente dá uma passada de pano. A reformulação que o Palmeiras teve que fazer no final do ano passado e vem fazendo, de jogadores que ele pediu, mal chegaram, bateu e voltou, o Rômulo, Atuesta, Merentiel, alguns jogadores que já vieram, como o Palmeiras segue vencendo, a gente olha com outros olhos. Hoje a torcida de novo vaiou o Barros pela falta de reforços nesse começo de ano. Palmeiras é o time que mais gastou muito no Facundo Torres, gastou muito no Paulinho, é o jogador que ainda nem estreou. Lá, umas 2 ou 3 rodadas, o Abel já falou assim, não preciso ganhar todo ano, ele já tinha tirado o pé no acelerador. Realmente o Palmeiras não precisa ganhar todo ano, mas eu acho que com o investimento e o dinheiro que o Palmeiras tem, ele precisa disputar todo ano. E esse é um campeonato em que o Palmeiras não está disputando. Ele não só não joga bem, como não consegue os pontos. Às vezes joga bem e não consegue. Então, mas esse campeonato paulista, que pro Veloso e pro Gagliotti era paulistinha, foi o único que eles ganharam ano passado, que foi o Paulista. Não ganhou mais nenhum. E é um time vencedor. Quesada, você acredita que o Palmeiras, com essa renovação de fazer o que fizeram pro Dudu, de maltratar o Rony que fizeram, da saída do Zé Rafael, da saída de todos os jogadores em relação ao que ganharam títulos com ele, e esses jogadores que ele escolheu, e que por enquanto, qual que deu certo? Qual que tá jogando igual o Zé Rafael jogou? Nenhum. Qual que joga igual o Rony jogou? Nenhum. Qual que joga igual o Dudu jogou? Nenhum. Por enquanto, nenhum dos jogadores que ele contratou deu certo ainda. Nenhum. Há uma projeção positiva. Pra mim, eu não sei se vocês pensam assim. Há uma projeção positiva pro Maurício, tá. Acho que os dois melhores, Aníbal Moreno e mas tudo bem, mas eles não vão. Eu acho um bom jogador. Mas por enquanto, será que eles vão conseguir fazer o que esses fizeram? Não sei. O Maurício já havia sido contratado ano passado. Ele, pra mim, é o melhor. É o que tá mais despontando aí. Que tem 5 gols, se eu não estiver errado. Tá muito bem no jogo e tá fazendo grandes jogos. Hoje se machucou, infelizmente. Facundo Torres tem muita capacidade. Eu acho que pode dar um caldo aí. Emiliano... pra Felipe mim... Anderson. Eu vou falar uma coisa pra você. Não, Felipe Anderson porque esses caras vêm, esses argentinos vêm aí, se ele terceira categoria, né? Esse moleque aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Qual deles, o Facundo Torres? Você tá de brincadeira, isso aí... um monte de gente acabou com o Zinho. Lembra que os caras falavam do Zinho? O Zinho é um dos maiores ganhadores de Copa do Brasil, maiores ganhadores de brasileiro, campeão do mundo. E os caras meteram o pau do Zinho aqui, imprensa, todo mundo. O Alex, pra mim, foi um dos maiores meia que eu vi jogar. Jogou 200 vezes melhor que eu. O Alex, a torcida do Palmeiras quebrava ele. Alex Sotan. E a imprensa paulista aqui, e principalmente a carioca. Se esse Facundo aí que vocês falam, você é bom jogador? Você é não, velho! Pra mim, né? Não sei pra vocês. Agora, o grande cara é o Paulinho, que só vai poder jogar daqui a 2 meses, né? E essa é a grande expectativa. Dá pra ele trabalhar no perrengue que o Paulinho vai fazer. Agora, a torcida tem razão, Neto. Ano de Mundial, o ano mais importante da história do Palmeiras. Essa é a defesa do jogo, hein, gente? Essa foi uma grande defesa.
30 segundos pegou a bola, chutou, era passar o gol. Que defesa do Everton, Godoy. E a paciência do Abel acabou em 30 segundos com o Mike. Tirou ele e colocou o Marcos Rocha. E o chute Mas só para Por favor, termina. Só para concluir rapidamente. Esse ano é o ano mais importante da vida do Palmeiras. O Palmeiras Por quê? tem que contratar o craque, porque tem um Mundial para não passar Mas não vergonha. contratou o Paulinho por 100 milhões aí? Craque, mas precisa de alguma coisa mais top. Em qual posição? 9, né? O 9. Não tem o 9 nesse time. Mas quem tem 9? Roque, né? Corinthians tem o Alberto, o Gabigol que arrebentou hoje, o Hulk que fez 339 gols, eu não sei se é 339 ou 369, se igualou o Neymar. Quem que tem centroavante? O Pedro. Então, o Palmeiras está negociando firmemente para trazer o Vitor Roque ainda nessa janela. Então. A janela fecha dia 28. O Barcelona até aceita negociar, Que mas dois o Betis... jogadores foram pro Betis lá, ele perdeu espaço, que é muito bom de bola. Agora, o Godoy, você acredita que o Palmeiras, não classificando ou classificando, qual a ideia sua em relação à crise? Porque já não ganhou o ano passado. Perdeu o Brasileiro, perdeu o Copa do Brasil, perdeu o Libertadores e ganhou o Paulista, que é um baita do campeonato. Se não classificar nesse Campeonato Paulista, pode ter uma crise em relação ao Abel, que a Mancha já tá bem bravinha com ele. O Paulo Serdã tá bravo com ele, Godoy. Tá bravo com eles, mas na hora de vaiar, eles vaiam o Barros, né? Na hora de xingar, eles xingam o Barros. É o que é o escudo do Abel. Tem que exigir mais do Abel. E exigir mais do Abel e administrativamente exigir que se acerte nas contratações, que façam contratações corretas, porque gastar é uma coisa, comprar bem é aquilo não perca que seu, não perca o seu raciocínio. Aquilo que rende. O Palmeiras contratou centroavante? Não. O que aconteceu com o Palmeiras quando, inteligentemente, o seu Abel colocou quem de centroavante? E que arrebentou. E que foi um dos melhores jogadores do Palmeiras em Libertadores. Ele botou o Rony de centroavante. Qual jogador desse aí que pode se transformar em centroavante se não contratar? É o Paulinho, Godoy? Não perca aquilo que você estava falando. Pode até ser o Paulinho. O Paulinho não é especificamente isso. Agora, se o ala direito, ou ponta direita, ou ponta esquerda, ou meia, ou fizerem gol... O centroavante que se dane. É verdade, agora, quem faz gol nesse time? Só o centroavante. Mas joga o quê? O que é criado taticamente e treinado para que um centroavante, ou a pessoa, o jogador que tiver eu te respondo. ocupando a função eu te respondo. Acontece que o Palmeiras sempre tem um plano A só, né? Quais foram... Ultimamente, né? Se tem um plano B com o centroavante, eu jogo de uma maneira diferente. Quais as oportunidades ou as jogadas ou que foram criadas em situações para conclusões de um centroavante? O que você está falando é muito correto o que você está falando, mas vocês se lembram do jogo passado que ele botou o zagueiro de centroavante? Para quem que ele mandou o recado? Que você falou muito bem aqui. Não foi um recado para Leila? Ele, nesse começo de temporada, ainda que seja nessa tentativa, eu para fazer um elogio, eu gosto muito quando ele colocou para jogar o Estevão de um lado, o Facundo do outro. Eu também. E o Maurício e o Veiga pisando na área. Os dois, sem 9. isso. Sem 9, é interessante, mas ele não repetiu mais algumas vezes pra gente ver se isso vai dar exatamente. Agora, entendo, não pode colocar, tem 80 jogos, não tem 30, toda aquela história que a gente já sabe. Mas quer jogar 30 jogos, vai no Sporting. Quer jogar 30 jogos, treinando time pequeno, porque time grande joga isso. Não tem como. Não é verdade? O que você pensa em relação ao time do Palmeiras, em relação a centroavante? Você que foi um jogador de número 8, que corria pros caras e que foi campeão pra caramba brasileiro, campeão da Libertadores, e que você jogou com o Ronaldinho, que muitas vezes era o centroavante. É verdade. Mas o Godoy foi muito feliz aqui, Neto, com relação ao que ele falou sobre a questão dos meias, né? Então segura a bola, Godoy, já que você é feliz. Não faz gol, aí não chega, aí tem que cobrar quem? O centroavante. Hoje o Palmeiras só tem o Flaco Lopes, né? E hoje... E que foi sacado em alguns momentos, quando ele estava bem, fazendo gols, o Abel tirou ele do time e botou ele para escanteio. E hoje a jogada do Palmeiras no Clássico era só essa. Bola alçada. Bola alta, bola alçada na área. Por quê? Você não tem os meias que faz essa penetração ali pelo meio, não tem esse meia que chega para fazer 1-2 ali, tirou o Veiga. E aí vem do que a Marília falou perfeitamente, Marília. Quando ele jogou com o Maurício e com o Rafael Veiga, o time dele jogou tão bem e ele não deu sequência nisso. Aí o problema é dele. Exatamente, exatamente. É isso, Neto. Eu acho que o grande problema do Palmeiras hoje está sendo isso, né? Essas alterações que o Abel tem feito e que não está conseguindo ter resultado, né? Mas a falta de um centroavante
Acho que a maioria dos clubes brasileiros hoje está faltando. Não, o mundo não tem. O mundo não tem centroavante, falar a verdade. Lewandowski, Rafinha, quem que arrebenta no Barcelona? Rafinha, que não é centroavante. Exato. Aí o Harry Kane, que é um monstro, todo mundo fala, o Harry Kane nunca ganhou título, mas ele tem 75 jogos, fez 76 gols. É uma coisa impressionante. Agora não ganha título sozinho. Salah. Não tem como, aí você tem o Salah, que não é centroavante, aí você tem o Haaland do Manchester City, que tá arrebentando, aí você tem no Vasco o Verratti, que não tá fazendo gol e o Vasco perde, aí você tem o Caleri, que desde setembro ele deixou de fazer gol, só fez 2 gols. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ele fez 2 gols em quase 5 meses, e vocês falam, toca a bola pro Caleri que é gol. Não é gol, não é gol, entendeu? Aí pode falar, Godoy, desculpa. O artilheiro do Campeonato Paulista era até nessa rodada o centroavante do Rio Claro. Do Rio Claro e o Guilherme dos Santos, que tá ganhando o jogo de 2-1, é isso, gente? 2-1. Então, tava o Daniel Amorim, uma coisa assim, né? É isso mesmo. Daniel Amorim. Mas esse lance de centroavante, de artilheiro, um time, para ser vencedor, ele precisa não só de jogadores tecnicamente maravilhosos, ele precisa de jogadores vencedores. Mas o Palmeiras fez jogadores vencedores, né? Vencedores. E o grupo de vencedores, com os jogadores vencedores do Palmeiras, está se desmanchando. Então, mas a gente fala do 9, e obviamente que a torcida do Palmeiras, com essa história do 9 há muito tempo, desde que veio o Merentiel, aí empresta o Rony, aí veio o Flaco, empresta o Rony, aí apareceu o Endrick no finalzinho do ano. O 9 do Palmeiras não é de agora esse assunto. E a gente talvez não fale de outras coisas, porque o Palmeiras, por exemplo, na gestão Abel, sempre se apoiou muito nos 2 laterais. Então, a grande inovação tática era jogar com 2 laterais direitos, às vezes com 2 laterais esquerdos. Trouxe o Caio Paulista para fazer isso do lado esquerdo, como ele fazia com o Marcos Rocha e o Mike, não funcionou no ano passado. Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, o Mike e o Piquerez, eles fizeram o quê? Ele trocou o Facundo e o Estevão de lado 2 vezes, porque ele queria fazer a dobra do Piquerez com o Facundo de um lado, depois ele tentou com o Estevão voltou para a direita, onde ele joga melhor. Outros jogadores do Palmeiras também não estão desempenhando, como diria o Tite, a altura, porque o Palmeiras já jogou sem 9, foi muito bem sem 9. Sim. E aí fica parecendo que quando apareceu o 9, sabe, o santo graal do futebol. Vai ser a salvação do Palmeiras. A gente vai fazer o merchan da 7k.bet.br, mas os gols de ontem, depois a gente vai mostrar tudo pra vocês, a verdade foram jogos maravilhosos. O que o Felipe Luiz tá mostrando no Flamengo, sinceramente, o Dorival Júnior, fica esperto, hein? E a Marília Ruiz dando aula aí, né? Abel Ferreira falou que acha injusto aí que times que de repente fazem mais pontos, que estão aí no quadro geral do Paulistão, na soma de todos os grupos, estão bem na classificação, estariam classificados, mas que como a classificação é individual, né, em relação aos grupos, né, seria por grupo, por pontuação dentro do grupo, aí os times acabam não se classificando. E aí ela brilhantemente disse, ano passado ele não se solidarizou com o São Bernardo. Bom, eu acho que poderia, mas não era obrigado, ele não trabalha para o São Bernardo, né, da Marília Ruiz. Tem que ver só esse pequeno detalhe aí, né. A mesma coisa, na televisão aí, você se solidarizar, por exemplo, com, sei lá, você da Band, se solidarizar com alguém da Record, da Rede TV, vamos colocar aqui da Rede TV, né, porque tem uma emissora menor, né, não vamos colocar no mesmo patamar, você está falando aí de São Bernardo, então vamos colocar aqui, você se solidarizar com alguém, sei lá, da TV Diário, você também não quer nem falar da TV Diário aí, entendeu? E a Globo? Talvez comentarista da Band até possa falar, mas da Globo vai falar? A Globo tem uma história aí de não falar de outras emissoras em seus programas. Você viu isso pelo vídeo show, só falava da Globo lá, diferente dos programas dos outros canais. Mas dito isso, realmente, o campeonato tem uma forma absolutamente errada. Desde o começo eu percebi isso, negócio de grupo onde você não joga dentro do próprio grupo, isso não faz o menor sentido. E aí se você fizesse isso, pelo menos deveria contar pontuação geral, né? Já que você está jogando com todo mundo, você está jogando com gente fora do grupo, então deveria contar a pontuação de maneira geral, né? Não só dentro do grupo, classificar só os times do grupo. Não, divide os grupos, perfeito, para reduzir datas. Porém, na hora de pontuar, você tem que contar a pontuação de todo mundo, de todos os grupos. De todos os grupos aí, quem mais pontuou, geral, classifica. Mas grupo tal, ninguém conseguiu pontuação, vai ficar com grupo tal, não tem nenhum classificado, dane-se. Vai abaixar um grupo, dane-se. O grupo inteiro, foda-se. Coloque sua opinião aí, cara. O que você pensa sobre isso? Cara, e minha também, né? A gente se vê então, ó, nesse vídeo aqui que você vai clicar agora, tá? Avante palestra.